Então, rapaziada, é o seguinte, estou fazendo esse vídeo para falar sobre uma doença que se chama Síndrome do Pânico. Sinceramente, o intuito maior é ajudar tanto quem tem quanto as pessoas que estão em volta das pessoas que têm, que são portadores dessa doença. Me vejo na propriedade de poder falar sobre isso. Eu não sou médico psiquiatra, não sou cardiologista, não sou neurologista, não sou nefrologista, não sou nada. Não tenho formação em nenhuma dessas áreas. Mas eu tenho uma coisa que talvez essas pessoas que são formadas nessa área não tenham. Que é a experiência da dor de conviver fazendo agora 10 anos com essa doença. E eu queria... Esse vídeo o meu intuito com esse vídeo não é falar sobre os males que essa doença vai trazer para a sua vida, o quanto ela vai atrapalhar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, sentimental e etc. A ideia não é essa. A ideia desse vídeo é só falar sobre os sintomas. Somente sobre os sintomas. Porque o tema é muito extenso. Então a gente poderia falar sobre diversos temas dentro desse mesmo tema. Mas a gente pode deixar isso para uma outra ocasião. Quando você entra na internet, pesquisa, ou quando você vai ao psiquiatra, depois de ter passado por diversos e diversos médicos, e aí o psiquiatra te dá um diagnóstico de síndrome do pânico e te receita um antidepressivo e um ansiolítico, você não tem ideia do que está acontecendo e nem do que vai acontecer com a sua vida daí para frente. Mas você já está dominado pelo medo, e principalmente pelo medo de acontecer novamente uma crise. Então olha só, as pessoas, eu vejo na TV às vezes, apesar de eu não ter TV, eu assisto pela internet às vezes, as pessoas às vezes me mandam, vai passar alguma coisa a respeito, às vezes algum familiar, vai passar uma matéria sobre síndrome do pânico e tal. E às vezes eu fico um pouco enfurecido, porque é muito superficial a forma como eles passam. É como se fosse assim, é uma doença e você se sente um pouco mal, você tem assim uma sensação ruim, uma sensação de morte. E isso não retrata nem de longe a realidade dos fatos. Sobre qualquer outra doença, ou sobre a maioria das doenças, as pessoas têm uma consciência. Sobre os efeitos, né, físicos que são causados por outras doenças, doenças graves, né, já é uma coisa mais conhecida. Então as pessoas assimilam melhor isso. Por exemplo, o cara que tem uma doença... Eu não estou aqui para comparar doenças, e nem para colocar uma doença num patamar acima ou abaixo de outro. Doença é tudo ruim, doença é tudo doença e tudo é uma merda só. Todas as doenças são ruins, né? Sendo ela mais grave ou menos grave, todas elas são ruins, né? Ninguém quer passar por nenhum tipo de doença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando se fala em câncer, por exemplo, as pessoas, né? Câncer é câncer, meu amigo, não é brincadeira. Então, mas as pessoas já têm essa consciência. Então esse vídeo é para quê? Porque eu sei, eu sinto, e eu sei que as pessoas que têm essa doença
sentem também na pele o que é você não ser compreendido, né? As pessoas à sua volta não te compreendem. A maioria delas diz que compreende, mas não compreende. Elas se esforçam até, não é por má vontade, elas se esforçam até para entender, mas como ela não está dentro do seu corpo, é impossível para ela. Então ela tenta dimensionar, mas não consegue. Só quem tem consegue dimensionar. Só que isso ainda precisa, e eu acho que agora, cada vez, né, de agora para frente, cada vez mais, isso precisa ser mais falado. Porque enquanto não for dito, a gente ainda vai passar por manhoso, né? A doença vai ser tida como doença de frescura. Por quê? Porque a literatura sobre isso ainda é pequena, é pouco, você não encontra tanto material. A doença é relativamente nova. E os meios de comunicação, quando vão falar a respeito, falam de forma muito superficial. Mas eu queria deixar uma coisa aqui clara. Principais sintomas. Você sente dor no peito, formigamento, você sente dores de cabeça, você sente náuseas, diarreia, etc. Não é assim. Você não sente uma dor no peito, você sente que está estraçalhando o seu peito. Entendeu? É diferente. Então, quando a pessoa perde um dia de trabalho, não foi porque teve uma crise de pânico, não foi porque ela estava com a dor no peito. Foi porque ela estava sentindo que o coração dela estava sendo destruído, partido, com a faca. Entende a diferença? Quando se diz que o camarada perdeu um dia na faculdade porque teve uma crise de pânico e que um dos sintomas era dor de cabeça, não é verdade. Ele não estava com a dor de cabeça. Ele estava sentindo que tinha uma chave de fenda atravessando a sua cabeça, entrando de um lado e saindo do outro. Entendeu a diferença? E outra coisa, ele tem dor no braço. É muita dor no braço, não é uma dor no braço. É sentindo que o seu braço está sendo destruído, está sendo partido, dilacerado. O seu braço dói demais, o seu coração dói demais, como se tivesse 10 pessoas pisando em cima do seu peito. Você entendeu? Você chega na... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente mais escuta é: respire e se acalme. Você entendeu? Respirar e acalmar é ótimo. Tentar se acalmar em qualquer situação de perigo da sua vida, por qualquer situação estressante, é fantástico. A respiração profunda, regular, ela vai sim oxigenar o seu sangue, vai oxigenar todo o seu corpo, vai te dar uma calma aí, vamos dizer assim. Só que pensa comigo, eu pego uma seringa com determinada substância, sei lá, pode ser um veneno de cobra, por exemplo, e aplico na sua veia, né? Você vai começar a sentir muito mal, você vai começar a sentir muitas dores. Aí você vai procurar alguém e falar: cara, estou sentindo muito mal, não sei o que aconteceu, estou passando muito mal. Aí a pessoa fala: calma, senta e respira. Cara, cá pra nós, ajuda bastante, ajuda muito. Mas enquanto esse veneno que está no seu sangue não circular completamente, enquanto esse veneno não se dissipar completamente, não tem respiração que ajude, cara. Não tem respiração que ajude. Isso é uma coisa que a sociedade
E principalmente os parentes das pessoas que têm síndrome do pânico têm que entender. Então eu acho que esse vídeo é de utilidade pública, entendeu? Quando a gente fala em dor, em crise de pânico, eu fui para o hospital porque eu estava me sentindo mal. Eu estava sentindo mal não, eu estava me sentindo péssimo. Eu tinha a certeza absoluta que aquilo era a morte ou algo pior do que a morte. Era algo pior do que a morte. Não é um sintoma. Quando você tem uma dor de dente, você tem uma dor de dente. Quando você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor de cabeça. Quando você tem uma dor de estômago, você tem uma dor de estômago. Síndrome do pânico é uma doença maldita, mau caráter, que te dá uma dezena de sintomas e de dores agudas simultaneamente. Então, se ela fosse uma doença assim, eu tive uma crise, mas na minha primeira crise eu tive uma dor no peito. Na minha segunda crise eu tive uma dor de estômago. Na minha terceira crise não é assim. Você tem uma série delas, todas juntas, todas. Então todas essas dores são juntas. Então você começa a tremer, os seus braços doem. Há casos, já aconteceu comigo, das mãos ficarem, perde a circulação, o sangue vai para os órgãos vitais, as suas mãos ficam pálidas, o seu rosto fica pálido e as pontas das unhas chegam a ficar roxas. Então, quando a gente chega ao hospital, a gente só consegue dizer o seguinte: eu estou morrendo, eu estou morrendo. Você pede a quem estiver perto para te levar para o hospital imediatamente, porque a sensação que você tem é de que você está morrendo. Então, ninguém vai ao hospital, perde um dia de trabalho, perde um dia de faculdade, etc e tal, para dizer por frescura ou para pegar um atestado. Então, esse vídeo é para isso. É para dizer o seguinte. É para dizer para você, papai, para você, mamãe, e para você, colegas das pessoas que têm síndrome do pânico. Dói demais. É muita dor. Dor aguda. Formigamento no rosto. Dor, esses vasos, essas veias que você tem, essas veias mais superficiais aqui, elas ficam saltadas, dói. As suas vistas doem, os seus olhos doem, a sua boca dói. Só que dói muito, muito. Então, síndrome do pânico é uma doença grave. As pessoas precisam saber. Assim como aconteceu esse período de transição em que as pessoas não sabiam se depressão era uma coisa grave ou não, se depressão era realmente uma doença que deveria se dar uma atenção maior ou não, e hoje sabe-se que a depressão é uma doença grave, e que não tem nada de frescura, e que é uma doença grave, a síndrome do pânico passa por esse momento. A síndrome do pânico é uma doença muito grave, número 1. E, segundo, ela é uma doença incapacitante. Então, não dá para ir para o serviço, cara. Não dá para ir ao trabalho em dia de crise. Não dá para ir à faculdade em dia de crise. Não dá para ir a lugar algum, a não ser para a emergência do hospital. Então, mostrem esse vídeo para seus familiares, para seus amigos. Sabe? Principalmente para os seus familiares. Porque a primeira coisa é respira, tenta se controlar. Mas a descarga de adrenalina que tem no seu sangue é tão grande e provoca dores tão agudas, que é quase criminoso pedir para que você se acalme. Como uma fórmula mágica. Então, claro, em qualquer situação
de estresse, a pessoa vai pedir para você se acalmar. Mas o que acontece com a síndrome de pânico é diferente. É do tipo, se acalme porque você não tem outra alternativa. Se acalme porque você só está dando piti. Você está dando piti, então se acalme, se aquiete. Entendeu? Então dói muito, cara. Dói muito. O coração dói demais. Parece que está torcendo o seu coração, assim, partindo o seu coração. As pernas doem, os braços ficam formigando, as pernas ficam formigando. Isso eu estou falando só de dor e sensações físicas. Se eu for enumerar os sintomas abstratos, por assim dizer, que acontecem, e que também acontecem sempre de forma simultânea, aí você pira a cabeça. É um negócio enlouquecedor. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que é um negócio, é uma coisa que ultrapassa as barreiras da normalidade, ultrapassa as barreiras do ser humano. Então ela vai sim te tirar da normalidade, você vai sim ficar histérico, você vai ficar louco, porque a coisa dói demais. E depois vem as sensações ainda de que você sente que você não está aqui, você sente que você está ficando meio maluco, você não sabe o que está acontecendo, você perde a noção de espaço, você fica com muito tremor, então você perde a coordenação motora. Aí você fala, mas você não toma remédio para isso? Não há remédio para isso? Ah, sim, remédios para isso. A gente toma sim os remédios, mas mesmo assim, muitas e muitas vezes, mesmo medicado, você ainda vai ter crises de pânico mesmo assim. Então depois a gente fala sobre outras coisas, o que acontece entre uma crise e outra, por exemplo, como é que assim, a gente se sente entre uma crise e outra, e tantas outras coisas que há para se falar. O que eu queria deixar mesmo claro era isso, é com relação aos sintomas que eles são muito, muito fortes. Muito fortes. É quase você chegar para a pessoa que você é uma pessoa que tomou uma facada na barriga e chegar nela e falar assim, não, se aquiete aí, senta aí. O cara fala, velho, tá doendo demais, eu vou morrer, velho, tá doendo, tá sangrando, tá doendo isso aqui demais. E a pessoa chega para você, não, se aquiete, senta aí, respira profundamente, mantenha calma, que isso logo logo passa. É exatamente a mesma coisa. Um camarada que tomou um tiro, ou um camarada que está uma fratura exposta. O nível de dor é o mesmo. As pessoas têm que entender, o nível de dor é esse.